Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje, compiladão, compensadão, comprensadão, prensadão, enfim, da unidade 6 do nosso livro didático para a gente poder acelerar o processo e chegarmos todos ao mesmo tempo e no mesmo lugar no final do ano letivo de 2023. Seguinte, esta aula serve tanto de revisão para algumas turmas, como de apresentação para outras turmas, mas o fato é que o trabalho, neste momento, visa que a gente encurte tempo. Então eu vou jogar um capítulo nesta aula, me acompanhem, tudo vai dar certo, ninguém vai ficar pelo caminho, beleza? Gente boa, unidade 6, ou melhor, capítulo 6 do nosso livro didático vai tratar da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa meso, meio, potâmia, água ou rio. Neste caso, a Mesopotâmia é a terra que se encontra entre dois rios. O caso, senhoras e senhores, é que alguns dos processos mais importantes registrados na história da humanidade, como a construção de uma linguagem escrita, como a construção, ou melhor, a estruturação de um índice de leis, de um código de leis, acontece aqui, pelo menos com mais profundidade, com mais qualidade, neste pedaço do glorioso planeta Terra, que, se existisse nos dias de hoje, a Mesopotâmia se estenderia desde a Turquia, passando pela Síria, Iraque, um pedacinho de Irã, até o Kuwait, no Oriente Médio. Tema que as senhoras e os senhores vão discutir um pouco mais lá para frente, na disciplina de Geografia, mais especificamente no nono ano, quando vocês estiverem falando sobre o continente asiático. Senhoras e senhores, vamos lá, descrições rápidas e básicas sobre a Mesopotâmia. Por se encontrar no Oriente Médio, é uma região do planeta cujo clima é muito quente, certo? Cuja chuva acontece de maneira irregular. Desta forma, o fato da Mesopotâmia ser a terra entre rios favorece o amadurecimento, o surgimento e o amadurecimento, por consequência, de sociedades humanas. Ora, considerando que daqueles 3 As necessários para a existência e o progresso de uma sociedade, um já está resolvido, que é a água. O segundo, o alimento, também, graças ao cultivo de alimentos às margens dos rios Tigre e Eufrates, certo? Então, a Mesopotâmia é aquele pedaço do planeta que se encontra ali às margens dos rios Tigre e Eufrates, lá no Oriente Médio. Ora, vocês já ouviram alguma coisa semelhante a isso no Egito, a dádiva do Nilo? Ou seja, as civilizações, as mais antigas, como a gente está tratando agora, elas florescem, elas amadurecem, elas nascem graças ao acesso à água. Portanto, uma vez com acesso à água, conseguem tratar de plantar alimentos, né, agricultura, e por consequência não precisam mais ser nômades. E uma vez que não são mais nômades, podem se desenvolver e podem prosperar. Feito? Ótimo. Vamos à frente, senhoras e senhores. O negócio é o seguinte, quando a gente fala da Mesopotâmia, atual Oriente Médio, como já disse para as senhoras e para os senhores, a gente está falando de alguns povos que a gente já ouviu falar, tá? Especificamente por conta de sermos brasileiros. Somos brasileiros, portanto, somos descendentes colonizados pelos portugueses. E uma vez colonizados pelos portugueses, recebemos grande influência da fé católica. Então, senhoras e senhores, para quem já ouviu falar em sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus, etc., não, você não está enganado. Você provavelmente ouviu falar sobre esses povos e outros desta região especificamente no planeta, porque são citados na Bíblia cristã, na Bíblia católica, por sua vez. Certo? Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar do começo.
uma rápida descrição principalmente dos sumérios e dos acádios. A gente está falando de mais de 6.000 anos atrás, certo? O caso é que os sumérios se estabelecem ao sul da Mesopotâmia, certo? E ali eles formam grandes cidades-estado. Vamos lembrar do conceito de cidade-estado, senhoras e senhores. São cidades que, por mais que próximas, tinham autonomia de poder, tinham autonomia de decisão, tinham seus próprios exércitos, realizavam suas próprias práticas de comércio, de política e etc. Certo? Então, o que acontece é que as cidades de Ur, Uruk, Eridu e Lagash tinham seus próprios governos independentes, por mais que dividissem ali um território próximo entre elas. A questão é que é a seguinte: os assírios, ou melhor, os sumérios, eles construíam ao redor das suas cidades grandes muralhas e com grandes torres de defesa, certo? O que garantia essa autonomia e essa segurança para essas cidades-estados. Cada uma dessas cidades-estado tinha um rei. Esse rei era considerado dessa forma e era respeitado dessa forma porque se acreditava que esse rei era um servidor direto de uma divindade, certo? E que esse rei, ou melhor, que essa divindade, governava a partir das suas vontades através desse rei, tá bom? Bom, considerando a realidade dessas cidades-estado, é importante que a gente saiba que o acesso a alimento e água tinha de ser facilitado. Portanto, às margens dos rios Tigre e Eufrates, a gente encontrava, a gente não, né? Eles encontravam pomares, encontravam criações, áreas de cultivo, e dentro das cidades, dentro das muralhas, eles encontravam casas, claro, né, para as pessoas morarem, um sistema de ruas para as pessoas circularem, pontes, templos religiosos, palácio e etc. Bom, o fato é que o palácio onde morava o rei, apesar de considerar dispensável fazer esse comentário, claro, era a construção mais importante, porque era lá que era a sede do poder, que era a sede do governo e era a sede da riqueza. Além disso, eram considerados também a morada, a casa dos deuses. E uma vez que eram consideradas a morada, a casa dos deuses, por isso eram construídos em forma semelhante a de pirâmides, com vários degraus e rampas, todas elas feitas e desenhadas e construídas, é claro, para se chegar ao topo, portanto, mais perto dos deuses. Certo, senhoras e senhores? Bom, falando de sumérios e acádios, tem uma marca importante a respeito deles, que é a seguinte: um dos primeiros registro mesmo, físico, pedaço de alguma coisa que se pudesse pegar e ler, um dos primeiros registros de um idioma foi feito nesta região. Estou falando especificamente da chamada escrita cuneiforme. Cuneiforme porque ela tinha formato de cunha. Tipo esse desenho que eu fiz aqui. Várias sequências dessas cunhas em tamanhos diferentes, com desenhos diferentes, eram organizadas de forma a serem um encadeamento, né? Uma linha ou uma palavra. Por exemplo, nós entendemos que a letra A, por exemplo, a letra A, esta aqui, é a letra A porque nós fomos ensinados assim ao longo da nossa vida. No caso dos sumérios e acádios, claro que essa educação não era para toda a população, é óbvio, também identificavam símbolos como letras, uma combinação de letras formando palavras e assim por diante, cada um desses desenhos com um significado específico, fazendo com que exploradores
milhares de anos atrás, tivessem contato com placas de argila que tinham essas inscrições. Por que isso é importante, senhoras e senhores? Quando a gente trata de história, o registro físico, ou seja, escrito, registrado de forma material em algum lugar, faz toda a diferença. Por quê? Boa parte das sociedades transmite sua cultura, transmite sua história através da oralidade, ou seja, uma pessoa contando para outra, que conta para outra, que conta para outra e assim por diante. Não que isso seja ruim, mas o fato é que a transmissão oral de conhecimento às vezes cria algumas dificuldades. Não é possível, através da transmissão oral de conhecimento, que se verifique se aquilo que está sendo falado, se aquilo que está sendo dito, era realmente aquilo que estava sendo tratado anos atrás, em outro período. No momento em que as sociedades, nesse caso específico dos sumérios, registram a sua língua, registram o seu idioma de forma materializada, numa espécie, entre aspas, tá, de alfabeto, a história ganha. Por quê? Porque existe um objeto material que pode ser efetivamente pesquisado, portanto, ganha certo, como que eu posso dizer, valor de conhecimento mais próximo daquilo que a ciência que nós praticamos nos dias de hoje compreende como evidência ou como prova. Beleza? Ótimo. Superados os sumérios, vamos para os amoritas, ou o povo do primeiro Império Babilônico, ou Império da Babilônia. Tá? Os amoritas, um povo semita. O que é um povo semita? Eram povos descendentes de Noé. Tá? Olha lá a Bíblia de novo conversando com a gente. Lá, por 1900 a.C., os amoritas saem do deserto da Arábia, ali também no Oriente Médio, e se estabelecem no centro-sul da Mesopotâmia, certo? E muito parecido com os acádios, eles constroem um império que é chamado primeiro Império Babilônico. Qual? Seu principal imperador foi Hammurabi, que se ocupou pessoalmente da administração, coordenou construção, o homem era um fenômeno da administração pública. O caso é que, para além das benfeitorias, as construções, as infraestruturas construídas por Hammurabi, Hammurabi também é responsável por um dos primeiros códigos de leis escritas na nossa história. Senso de justiça existe desde que a sociedade se estabelece, certo? Agora, a prática de justiça, óbvio, variava de comunidade em comunidade, de cidade-estado em cidade-estado. No caso, no primeiro império da Babilônia, sob a regência de Hammurabi, se constrói o mais reconhecido, não é o primeiro, tudo bem, mas o mais bem sucedido para a época, Código de Leis. Código de Leis nada mais é do que um livro em que está descrito e escrito o que pode ser feito, o que não pode ser feito e quais são as penas para quem comete algum crime. É o chamado Código Hammurabi. Código Hammurabi, senhoras e senhores, dava garantia, na verdade, procedimentos. O que fazer em caso de, por exemplo, o que fazer em caso de morte? O que fazer em morte, no caso, um assassinato, não é? O que fazer em caso de roubo? O que fazer em caso de traição? O que fazer em caso de, certo? Então, para regular a sociedade babilônica aqui na Mesopotâmia, Hammurabi organiza esse código que recebe o nome dele e que organiza também a vida das pessoas. Ocorre
senhoras e senhores, que, conforme em outros campos da vida e da história social, a sociedade babilônica também fazia diferenciações entre homens livres e escravos, entre homens e mulheres. Então, é importante ter isso registrado, senhoras e senhores. Lembrem-se, o fato de existir um livro, um manual de instruções sobre a convivência das pessoas, que é o que representa inicialmente o Código Hammurabi, não significa que, na perspectiva que nós temos hoje da realidade, essa era ou representava o melhor senso de justiça, certo? Ok. Vamos adiante, senhoras e senhores. Vamos agora aos assírios, que se estabelecem no norte da Mesopotâmia. Ora, uma vez que os assírios se estabelecem no norte da Mesopotâmia, senhoras e senhores, é pelo seu território que existe e que passa o maior tráfego de pessoas, circulações de pessoas que tanto saíam da Mesopotâmia para outras partes do mundo, quanto chegavam à Mesopotâmia de outras partes do mundo, mercadores, enfim, gente circulando. Se você tem muita gente circulando em algum lugar, é importante que você, de alguma forma, estabeleça segurança. Não à toa, os assírios eram reconhecidamente competentes em táticas de guerra e de combate. Não à toa também constituíram um exército muito grande, muito forte e muito bem treinado, com arqueiros, lanceiros, carros de guerra. Sabe aquelas bigas que a gente vê? São os avós das bigas, sabe? Amarra a carrocinha no cavalo e bora. Percebam, mais uma vez insisto, o estabelecimento dos assírios no norte da Mesopotâmia incentiva, de certa forma, para que essa organização militar, de segurança, etc., fosse bem organizada, justamente para garantir a integridade, certo? Dessa população. Bom, mas o caso é que essas forças não serviam só para proteção. Elas serviam também para combate e conquista. E foi exatamente o que faziam os assírios. Com a justificativa de agradar ao deus Assur, os assírios foram para cima de outros povos e outras regiões que se encontravam ao redor do seu território. Desta forma, o Império Assírio, reconhecido pela sua crueldade, pela sua violência, cortando mãos, cortando cabeças, cortando dedos, cortando orelhas, justamente para desencorajar qualquer inimigo a partir para o combate com eles, se espalhou, certo? Chegando até as regiões da Síria, da Fenícia, da Palestina e parte do Egito. Se ligou? Ok. O que acontece é o seguinte, essa imposição dos assírios nessa região, ela dura até 612 a.C., mais ou menos, quando os caldeus, que a gente vai falar daqui a pouquinho, se aliam aos chamados medos, não medo de sensação de medo, tá? O povo medo, que vinha do Irã, atacaram e ocuparam a cidade de Nínive, no caso, a capital assíria, beleza? Segue a nossa história ainda no Oriente Médio e na Mesopotâmia. Aparecem os caldeus, ou os chamados Novos Babilônios, que representavam e constituíram o chamado Segundo Império da Babilônia, ou Segundo Império Babilônico. Neste caso, especificamente liderados por um cara chamado Nabucodonosor II. Sim, tinha o primeiro. Então, Nabucodonosor II.
Junto dos caldeus, os assírios invadem a cidade de Jerusalém, e prendem e escravizam milhares de judeus que são transferidos, na sequência, para o reino da Babilônia. Tá? Nabucodonosor enriqueceu. O fato é que enriqueceu com todas as riquezas que foram saqueadas ao longo da sua grande campanha de estabelecimento do segundo Império Babilônico, inclusive fazendo com que a cidade de Nínive voltasse a ser a capital cultural, econômica, o principal centro, a cidade mais importante da Babilônia. É nesse momento também que Nabucodonosor constrói uma das grandes maravilhas do mundo antigo, os chamados Jardins Suspensos da Babilônia. Dos Jardins Suspensos ninguém sabe se existiu de verdade ou não, mas acredita-se a ele essa obra gigantesca que, como o próprio nome diz, eram jardins suspensos no meio do deserto, com irrigação própria, com plantas de vários lugares, enfim, obra creditada ao Nabucodonosor. Bom, entretanto, tal como outros grandes impérios da Mesopotâmia, os caldeus também sofrem. O segundo, o novo Império Babilônico, também sofre com revoltas internas e tal, o que enfraquece o poder do governo central, o que abre espaço para os persas, um outro povo próximo dali, porém não da Mesopotâmia, a tomarem, a conquistarem a Mesopotâmia, liderados por Ciro o Grande em 539 a.C. Certo? Beleza. Um panorama geral sobre os povos da Mesopotâmia. Agora, gente boa, a gente precisa tentar entender um pouquinho como funcionava a estrutura de sociedade e de poder na Mesopotâmia. Gente, preciso dizer para vocês que aqui não tem nenhuma grande novidade, tá? Era uma sociedade hierarquizada e verticalizada, ou seja, tinha um grande chefe, sustentado por outras camadas mais pobres e menos poderosas da população, formando tipo uma pirâmide assim, em que aqui em cima estava o rei. Primeira característica. Segunda característica, o poder político era privilégio exclusivamente dos homens, tá? Tanto que títulos, cargos, o poder em si eram passados de pai para filho. O que explica porque quase nunca as mulheres chegavam ao poder no período da Mesopotâmia. Qual era a função do rei? O rei era o grande administrador, certo? Abaixo deles vinham os militares, os sacerdotes, os nobres, uma corte. Logo abaixo, os comerciantes, os escribas, que era a galera que escrevia na época, os artesãos e lá embaixo, claro, a camada mais pobre da sociedade, formada por camponeses e artesãos. Não, camponeses e escravos. Então vamos retomar. No topo, o rei, logo abaixo do rei, sacerdotes, nobres e militares formando a corte, logo abaixo, comerciantes, escribas e artesãos, e lá embaixo, os camponeses e os escravos. Tá? Vamos adiante. E como que funcionava a economia no campo e na cidade, aqui no caso da Mesopotâmia? Ora, já disse para vocês que a Mesopotâmia tinha grande trânsito de pessoas, portanto, tinha um comércio efervescente e também tinha, claro, a agricultura tinha grande importância para essas sociedades. Afinal, no meio do deserto, comida não é fácil. Vamos lá. Facilitar a vida
de quem produz algo para a gente comer. O caso é que usando as águas dos dois rios, tanto do Tigre quanto do Eufrates, os mesopotâmios cultivavam cereais, cevada, trigo, por exemplo, certo? Plantavam linho e algodão, eram bons tecelões, ou seja, faziam roupas, certo? Faziam tecidos. Plantavam legumes, né? No meio dessas plantações de trigo e cevada, plantavam legumes, plantavam hortaliças. E, ao redor das casas das pessoas no Império Babilônico, ou melhor, na Mesopotâmia, era comum encontrar pequenas hortas, certo? O que garantia ali um certo acesso à comida para essas populações. Além disso, além de plantar, é claro, os mesopotâmios criavam ovelhas, criavam cabras, criavam porcos, criavam bois, jumento para transporte de carga, carneiro. Ora, carneiro dá lã. Lã que ainda hoje é mega valorizado. Imagina 5.000 anos atrás. Ok? O que acontece é que, como funcionavam as trocas? Os pastores, os agricultores trocavam seus produtos com os artesãos e comerciantes das cidades. Ou seja, eu trouxe aqui 1 quilo de algodão, eu quero um móvel, ou eu quero uma roupa, ou eu quero uma joia, por exemplo. Uma vez que os mesopotâmios também eram excelentes no trato com metais. Não eram só ferreiros, não eram só carpinteiros, mas eram também excelentes joalheiros, certo? E isso tudo é comprovado ao longo da história pela própria exploração científica de áreas, por exemplo, no Iraque. Áreas estas que, infelizmente, foram destruídas durante a invasão norte-americana ao Iraque em 2003. Boa parte de um acervo histórico da humanidade foi destruído pela guerra. Olha aí a guerra, dificultando a nossa vida, como sempre, né? Bom, o caso, senhoras e senhores, é que, claro, se mexia com metalurgia, ou seja, com metal, se mexia com carpintaria, se mexia com marcenaria. Mas o que acontece é que essa região do planeta era muito pobre em pedras preciosas, em madeiras, em metais. O que leva esses povos a organizarem grandes expedições para procurarem esses materiais em outros lugares fora, distantes da Mesopotâmia, se dirigindo mais para leste, em direção ao extremo do território que hoje a gente conhece, o Irã, seguindo o caminho do Rio Nilo, chegando até a Europa, atravessando a Turquia, perto da Grécia, Grécia que nós vamos conversar num momento próximo. O que acontece é que essa galera andava e a cada expedição que saía faziam trocas daquilo que produziam por algo que desejavam. Comércio, gente. Comércio como existe nos dias de hoje, com a diferença que não tinha dinheiro. Eram trocas. Eram trocas. E essas trocas faziam com que a Mesopotâmia, de uma forma geral, tivesse oferta e demanda por produtos vindos de diversos lugares. Certo? Então vejam só, quando a gente fala da Mesopotâmia de uma forma geral, nós estamos falando de povos que superaram as dificuldades de estarem numa região cujas características climáticas, de relevo, etc., são muito complicadas até os dias de hoje, certo? Mas que por se encontrarem numa região entre rios, conseguem se estabelecer e prosperar, não prosperam de forma isolada, prosperam
por trocas entre os próprios povos, se expandem através de guerras e conflitos, de conquistas, como é inegável ao longo da história da humanidade, e que marcam a nossa história, agora sim, até os dias de hoje. Uma vez que nesta região do planeta se desenvolve, um pouco depois, mas se desenvolve, por exemplo, a nossa estrutura de desenhos. Lembra aqueles desenhos das letras? Também nascem aqui os desenhos dos nossos numerais, próximo aqui, na verdade, na região da Pérsia. Não só isso, aqui, neste trecho do mundo, acontece boa parte da história da nossa cultura ocidental, que é notadamente cristã. E aqui não é um juízo de valor, não estou dizendo que está certo, que está errado, que é bom, que é ruim, não é nada disso. Mas, como disse no começo, nós, como brasileiros, colonizados pelos portugueses, recebemos grande influência das religiões, da religião católica e das religiões cristãs de uma forma geral. E não à toa, esses povos não são totalmente desconhecidos da nossa realidade, beleza? Seguinte, gente boa. Assim, desse jeito, termina o capítulo 6 do livro didático. Direto e reto, sem muita enrolação, para que a gente possa também acelerar o nosso processo de aprendizado e chegarmos, como eu disse lá no começo, ao final do ano, todos no mesmo lugar, falando a mesma língua e, claro, buscando sempre os melhores resultados, beleza? Esta aula termina aqui, este capítulo termina aqui também. Tem alguns encaminhamentos para agora, antes do fim da aula. Nós nos vemos na próxima semana, tá bom? Seus Suzanos, obrigado. Beijo pra vocês. Fiquem bonzinhos, se comportem. Valeu, bom fim de semana.